Seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é possível uma pessoa perder a salvação? Fique conosco até o final que você entenderá. Mas antes eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário porque a sua participação é muito importante para mim. Hoje, por todo o mundo, está cheio de teólogos que se dizem conhecedores do Evangelho e se dizem habilitados para ensinar sobre o cristianismo, mas o que eles ensinam não tem nada a ver com o Evangelho da Graça, portanto, não é cristão. Esses teólogos também são vítimas do sistema religioso, desse sistema enganoso e corrupto que atua há mais de 2000 anos. Veja o que diz Hebreus 6,4: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Versículo 5: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Versículo 6: e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Então, meu amigo, essas palavras são palavras do apóstolo Paulo, que recebeu de Cristo. Paulo está falando do arrependimento. Mas que arrependimento? Do pecado. Mas que pecado? Da transgressão da lei. Isso foi antes da cruz. Por isso que Jesus veio para aniquilar o pecado, e isso ele fez na cruz. E foi por isso que João disse em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas o sistema religioso traz essas palavras como se fosse para os dias de hoje. Mas foi Deus que disse que iria remover o pecado, e isso ele fez na cruz. Veja o que diz Zacarias 3, versículo 9: pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então Cristo tirou ou não tirou o pecado do mundo? É claro que tirou, mas o sistema religioso insiste em dizer que todos os viventes da terra estão em pecado. Veja o que diz Hebreus 6, versículo 7. Pois a terra que embebece a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Versículo 8: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Continuando a revelação, Hebreus 10, 26 diz o seguinte: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Jesus morreu por muitos que creram, mas os que não creram pagaram um preço. Veja o que diz Hebreus 10, 27. Diz o seguinte: mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Isso aconteceu
nos últimos dias, na grande tribulação, já tem mais de 2000 anos. Isso não se refere a nosso tempo de hoje, se refere àquele tempo, não é para o tempo atual. Continuando, Hebreus 10, 28. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então saiba que esta carta foi escrita aos judeus que estavam debaixo de lei. Em Hebreus 10, 29 diz o seguinte: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor daquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então saiba que o povo de Deus foi julgado nos anos 70 depois de Cristo. Todos os judeus que negaram a Jesus e mataram os profetas, mas os seus escolhidos tiveram a salvação. Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então me diga, quem é o povo de Deus referido no versículo 30? Na verdade, era o povo de Israel. Não era e nem é o povo gentil, nem do passado, nem do presente. Deus diz que julgará as ovelhas de Israel, que era o seu povo, pelo qual ele veio. Veja Mateus 26, versículo 28, o que diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Então saiba que Cristo já derramou seu sangue por muitos. Não vai derramar outra vez. Veja que isso não é para todos. Ele veio para os eleitos. Jesus estava diante de ímpios que não acreditavam que ele era o Messias. Por isso ele dizia: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, e eu dou a vida por elas. Saiba então que ímpios não têm espírito. Por isso Jesus só deu a vida pelas suas ovelhas, os seus escolhidos. Pois a fé é daquele que crê, não é de quem duvida. Portanto, aí fica uma pergunta: uma pessoa pode perder a salvação ou não? Veja o que diz o próprio Jesus em Mateus 24, versículo 13. Diz o seguinte: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Na verdade, Paulo também diz que é possível perder a salvação. Mas Paulo se refere à salvação da grande tribulação. Ele quis dizer que aqueles que perseverassem até o fim não passaria pela grande tribulação nos anos 70 depois de Cristo. Portanto, quem não retroceder será salvo. Veja o que diz Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio de fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então veja, o sistema religioso diz que para ser salvo você tem que pagar o dízimo, ir para o monte, fazer campanha, pegar o envelope, tomar ceia, ser batizado nas águas e mais coisas que eles inventam, sendo que tudo o que eles fazem é da lei e não vale mais nada. Isso porque a lei de Moisés foi abrogada, acabou. O que vale hoje é a fé, somente a fé.
como está escrito em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio de fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então saiba que o homem não pode fazer nada pela sua salvação, pois a salvação é dom de Deus. Saiba que não é por obras da lei, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Portanto, você é predestinado desde a fundação do mundo. E como você pode saber disso? Porque você crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele veio como homem e foi crucificado e se tornou Deus. Se você crê nisso, é porque você é um predestinado por Deus. E quem é predestinado é um eleito e jamais perderá a salvação. Este é o meu recado de hoje, para quem tem olhos e mente iluminada. Por hoje é só. E para encerrar, fique com Deus e até o próximo vídeo.